dia, minha gente. Conteúdo da aula de hoje, conjunto dos números racionais, tá? Você encontra na unidade 4, página 98. Então, assim, antes de iniciar nossa aula de fato, quero só reforçar a vocês sobre a página da Agenda Edu, tá? Então, envie as mensagens, casos de dúvidas, por favor mesmo, tá? E aí manda a mensagenzinha lá rapidinho, a tia Renata já responde e aí fica tudo ok. Então, o que nós vamos estudar inicialmente? Os conceitos dos números racionais, sobre módulo ou valor absoluto de um número racional. Já estudamos, né, conceitos de módulo, então nós vamos aplicar nos números racionais. E vamos iniciar a adição algébrica dos números racionais. Capítulo 1. Minha gente, sempre que falar de conjunto dos números racionais, está associado a números que podem ser transformados em fração, tá ok? Então, nós vamos precisar relembrar os conceitos iniciais de fração. Então, vamos ver o que ele está falando aqui no slide. O conjunto dos números racionais é constituído por números inteiro, positivo e negativo, decimais, dízima periódica, composta ou simples e frações. Utilizamos esses números para representar quantidades e medidas. Os conjuntos dos números naturais e inteiros fazem parte dos conjuntos dos números racionais. Na reta numérica, podemos representar esse conjunto de alguma forma. Então, você observa que aqui na reta numérica nós temos, de um lado, número positivo, do outro, número negativo, conforme já estudamos a reta numérica, tá? E ele associou na reta números fracionários, números decimais, certo? Então, vocês observem aí a aplicação dos números racionais na reta numérica. Então, para compreender bem a definição de números racionais e todas as possibilidades que essa definição e esse conjunto numérico envolvem, é preciso, na verdade, é super necessário lembrar da definição de fração, que vamos discutir a seguir. O que é fração? Uma fração é uma divisão entre números inteiros, representada da seguinte maneira. Então, essa aqui é a forma fracionária, onde aqui na parte de cima nós chamamos de numerador e aqui na parte de baixo chamamos de denominador. No caso, o meu numerador dessa fração é o A e o denominador é o B, tá? E aqui, por mais que esteja em formato de uma fração, tá? É necessário lembrar que uma fração, minha gente, olha, é uma divisão. Vou até colocar em destaque aqui, tá certo? Não esqueçam que aqui existe uma divisão, ok? E aqui nós temos, como falado inicialmente, né, dos conjuntos dos números racionais, que temos números inteiros, números dízimas periódicas, números decimais, que todos eles compõem. Então, coloquei aqui para ficar mais fácil de observar alguns exemplos. Dos números inteiros, 2. Podemos transformar na fração 2 sobre 1. Renata, mas como assim esse 1 apareceu? Então, a gente subentende, quando quer se transformar numa fração, que o 1 ele está aqui escondidinho, tá? Desse número inteiro. Então, se tiver um 10, aí o livro, a questão em si, pede para transformar em fração. Então, você vai colocar o quê? 10 sobre 1. Se tiver 5, apenas o 5, ó, esquece aqui a fração. Aí você vai colocar o quê? 5 sobre 1. Se tivesse aqui, transforme o 8 em um número racional, em uma fração, na verdade, né? Então, vai ficar 8 sobre 1. Ele pode ser tanto negativo e ele pode ser também o que? Positivo, tudo bem? Então, vamos lá. Exemplos também de números decimais exatos. Olha, a questão da vírgula, minha gente, tá? Que estudamos lá no 6º ano. Então, é necessário relembrar alguns conceitos, tá? Se eu tenho 0,2, se eu tenho uma casa aqui, então vai ser sobre quem? 10. Se tivesse 0,8, seria 8 sobre 10. Se tivesse 0,3, seria 3 sobre 10. E se tivesse 15, como ficaria? Eu andaria uma casa, então ficaria 1,5, tá?
Então aqui eu tenho 0,06, eu tenho duas casas, então vai ficar sobre 100. Se é uma casa, é sobre 10. Se são duas casas, sobre 100. E se são três casas, é sobre quem? 1000. Então, se atentem a esses detalhes, tá? Números periódicos, ou seja, dízimas periódicas, tá? Então, nós temos aqui exemplo das dízimas. E então, esses exemplos aqui compõem o conjunto dos números racionais, tá bom? Vamos lá. Estudamos lá nos números inteiros, certo? Sobre os módulos desses números. A mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma aplicabilidade é usada também nos números racionais, tá? Então, a exemplo do que vimos no conjunto dos números inteiros, temos: Tia Renata, como eu posso ter acesso se eu quiser relembrar os números inteiros? Se eu não me engano, é o primeiro capítulo do livro de vocês, tá? Então, reforcem, tem lá o capítulo Conjunto dos Números Inteiros, tem a parte de módulos, tem anotações no caderno que nós fizemos, ok? Então, o módulo, né, ele, de certa forma, ele vai tornar-se um número positivo. Então, se tem um número negativo dentro do módulo, lembrando que o módulo são esses tracinhos aqui, ó, tá? Então, se eu tenho menos 5 sobre 7, se eu aplico no módulo, vai ficar como 5 sobre 7. Tia Renata, mas se ele estiver positivo, ele se mantém o quê? Positivo. Então, se eu tiver um módulo de 2 sobre 4, então 2 sobre 4. Se eu tiver um módulo de menos 10 sobre 8, então vai ficar o resultado desse módulo, ele está negativo, então vai ficar 10 sobre 8, certo? Então, é o mesmo conceito aplicado nos números inteiros. Então, a gente aplica aqui nos números racionais. Então, vamos lá. Quando dois números racionais de sinais contrários, ou seja, um é positivo e o outro é negativo, eles têm o mesmo módulo, então eles são chamados de opostos ou simétricos, tá? Então, teve números contrários e tem o mesmo módulo, são chamados de opostos. De repente aparece lá simétrico, aí você vai lembrar que são números opostos, tá? Porque às vezes vocês focam muito só em uma palavra, aí quando a questão ela pede em um outro formato, vocês acham que vocês não sabem, quando na verdade vocês sabem sim, porém não lembram da outra denominação. Por isso que a tia Renata fica pegando no pé de vocês. Tá certo? Então, entendido o módulo, minha gente, então vamos para a parte da adição, tá certo? Adição algébrica de números racionais. Olha, eu já chamei muita atenção de vocês e vou continuar chamando a atenção no quesito dos sinais. Vocês vão precisar, vai existir a necessidade de que vocês fiquem atentos aos jogos dos sinais. Porque às vezes o problema não é nem fazer a conta em si, no sentido de calcular, tá entendendo? De somar, subtrair. Na verdade, vocês confundem a questão dos sinais, se o resultado final está positivo, se o resultado final está negativo. Então, é preciso ter muita atenção, é um cuidado redobrado. Então, vamos lá, né? Porque senão eu estico aqui. Calcular o valor da adição. Menos 5 sobre 8, tá? Mais 3 sobre 10. Lembrando que tanto para adição quanto para a subtração, o primeiro passo é o mesmo formato, mas lá na subtração eu explico melhor, tá? Eu reforço essa aplicabilidade. Então, vamos lá calcular menos 5 sobre 8 mais 3 sobre 10. Eita, tia Renata, envolveu fração para calcular, a minha cabeça já começa a embaraçar, né? Vocês devem estar pensando aí, questionando. Mas vamos com calma. Se por acaso tiverem dúvidas, volta o vídeo, tá entendendo? Aí reforça de novo. Se a dúvida persistir, não conseguir entender de jeito nenhum o porquê de algum desenvolvimento, aí por favor, vão lá na Agenda Edu e deixam uma mensagenzinha pra tia Renata, que aí eu tento explicar novamente, procuro a melhor forma, tá ok?
Mas vamos lá. Então, eu peguei aqui a adição. Renata, mas tu tá falando que é uma adição e tem um número negativo aqui. Ok, ó, mas esse número aqui, ele tá negativo. Esse sinal negativo faz parte desse número. Logo, a adição está aqui, tá? Então, menos 5 sobre 8 mais 3 sobre 10. Gente, a primeira coisa que eu faço, o primeiro passo é tirar o MMC dos denominadores. No caso, quem é o denominador aqui de 8 e 10? Desculpa. Quem é o denominador de menos 5 sobre 8 mais 3 sobre 10? É 8 e 10. Então, eu vou tirar o MMC deles dois, tá certo? Então, quando eu tiro o MMC de 8 e de 10, eu vou encontrar 40, tá certo? Então, o 40, que vai ser o MMC, tanto do 8 quanto do 10, ele vai valer pelos dois agora. É como se fosse... É como não. Vai ocorrer uma substituição, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, tirar o MMC dos denominadores. 8 e 10, no caso. Quando eu calculo o MMC, que eu encontro lá naquela ordenzinha que a tia Renata já explicou em sala de aula também, eu vou encontrar que o MMC de 8 e 10 é quanto? 40. Então, a partir do momento que eu encontrei o MMC, eu não uso mais o denominador 8 e 10. Então, o MMC, ele vai substituir o valor dos denominadores que estavam antes, ok? Então, vamos lá. Então, achei o MMC, então no lugar do 8, no lugar do 10, eu coloco quem? O 40. Então, assim eu fiz o mesmo denominador, ó, para os dois. Na próxima setinha, eu tenho apenas um 40 aqui. Mas, Renata, por que lá tinha dois 40 e aqui só tem um? Você pode questionar, você pode ter essa dúvida. Então, o que acontece? Não é o mesmo denominador para os dois? Então, eu simplifiquei a minha conta. Coloquei só um 40 aqui. Mas, tia Renata, eu posso deixar do jeito que tá aqui, ó, anteriormente, né, nesse caso aqui, e só fazer a subtração e repetir o denominador? Pode, não tem nenhum problema, tá certo? Mas se você quiser simplificar aqui também pode, até porque o resultado vai dar a mesma coisa. Porém, mais uma vez, tenham cuidado com os sinais. Então, vai ficar menos 25 mais 12 dividido, lembrando que a fração é uma divisão, sobre quem? 40, que foi o MMC que eu encontrei de quem? De 8 e de 10, tá certo? Lembra, ó, joguinho de sinais. Vamos lá. Eu tenho menos 25 mais 12. Menos com mais, menos. Então, vou subtrair. 25 menos 12, 13. Então, coloco o 13 aqui. Repete o denominador, que é quem? 40. E o sinal, e agora, José? Sempre, 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 sempre. O sinal do maior é o que manda, é o que denomina, ele é o chefão. Como eu sempre digo pra vocês, ó, minha gente, o número maior é o que manda, tá certo? Então, é o sinal dele que prevalece, é o sinal dele que fica. Então, você tem o menos 25 mais 12... Então, menos com mais, menos. 25 menos 12, 13. E o sinal do maior é quem? Menos, porque o maior é o 25. Então, quem vai prevalecer é o sinal do maior. Então, menos 13 sobre 40. Então, encontramos o resultado final da nossa conta de adição, tá certo? Coloquei um exemplo para ficar um pouquinho mais claro e vou mexer com os sinais aí também. Eduardo, amigo de Cláudia, está estudando em Oslo, capital da Noruega. Ontem eles conversaram pela internet e ela soube que a temperatura mínima na cidade foi de menos 9,7 graus Celsius e a temperatura máxima menos 2,5 graus Celsius. Qual foi a variação da temperatura ontem? Quando ele fala variação, qual foi a média, entendeu? Dessa variação no caso, ontem, né? Que ele está se referindo. Então, eu vou pegar a temperatura máxima, que é quem?
temperatura máxima menos a temperatura mínima, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, a máxima foi menos 2,5 graus Celsius. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 2,5 graus Celsius. Menos a máxima, a mínima, na verdade, que foi quanto? Menos 9,7, tá certo? Tia Renata, por que a senhora colocou dentro do parênteses? É porque quando a gente começa a trabalhar com vários sinais, é importante que a gente coloque o parêntese para organizar a conta e para também não ficar confuso, tá certo? Então, eu tenho aqui, olha, gente, eu tenho 2 sinais negativos que eles estão aqui, o quê? Eles precisam ser resolvidos, não é isso? Então, eu vou repetir aqui menos 2,5, porque ele está sozinho, então deixa ele sozinho. Então, menos 2,5 eu vou repetir. Menos com menos, mais. Então, vai ficar mais. Então, já faça a continha aqui do sinal, ó. Menos com menos, mais. Mais quem? 9,7. Então, menos 2,5 mais 9,7. Que vai dar igual 7,2. Como foi que a senhora chegou nesse resultado? Então, vamos lá. Menos com mais, menos, não é isso? Então, eu vou subtrair 9,7 com quem? Com 2,5. Eu encontro o valor 7,2. Quem é o sinal do maior? É mais. Então, o resultado vai ser o quê? Positivo, ok? Ok? Então, minha gente, essa foi a aula de hoje, tá certo? Na próxima aula, eu vou falar de adição. E aí, eu vou, numa outra aula, na sequência, vou fazer apenas resolução de exercício do módulo da parte de adição, da parte de subtração, tá certo? Porque ele vai colocar umas expressões numéricas com os números racionais. E é necessário a gente trabalhar e ficar bem eficiente, principalmente nos jogos dos sinais, tá? Saber lembrar, na verdade, né, que a tia Renata também já falou muito sobre o jogo do sinal, e reforçar essa questão dos sinais, da expressão numérica, trabalhar os parênteses, colchetes, tá entendendo? Então, na próxima aula, a gente continua com subtração e algumas aplicabilidades, que é bem parecida com a adição, e posteriormente questões, tá bom? Então é isso, um abraço, saudades de vocês e até a próxima aula.